Oi, gente. Sejam bem-vindos de literatura portuguesa aqui com o professor Jordano Valente. E, continuando a falar de humanismo, vamos falar como o humanismo foi visto através do teatro de Gil Vicente, maior autor dessa época. Então, só para lembrar quem foi Gil Vicente, foi um poeta e dramaturgo português, considerado o pai do teatro português em Portugal. Gil Vicente foi a figura mais importante do humanismo literário. O teatro de Gil Vicente, chamado de Teatro Vicentino, teve origem em 1502 com a apresentação do seu texto O Monólogo do Vaqueiro. Suas peças de caráter popular possuem um forte teor satírico, que é aquele teor crítico, né? Nas obras mais emblemáticas, ele critica os costumes da sociedade portuguesa, tecendo um fiel retrato de sua época. Além do caráter satírico, o conteúdo das obras apresentava um teor moralizante, repleto de humor. Apesar de trabalhar a sátira e a farsa, mas tudo com humor, porque a ideia, além de falar, além de criticar, era de divertir, de entreter a população. E aí as suas obras são divididas em duas categorias. A primeira, os autos. Para quem não sabe, auto é uma peça de teatro originada na Idade Média que aponta para a dicotomia entre o bem e o mal. Tinha a finalidade de divertir, moralizar ou apenas difundir a fé cristã. As personagens de um auto são divididos em dois grupos: personagens alegóricas, que representam as ideias, anjo e diabo, e personagens arquétipos, que não têm profundidade psicológica e não representam indivíduos, mas sim classes e comportamentos humanos, como profissões, por exemplo. Então, os autos vêm a trabalhar isso daí. E qual é a linguagem que eles trabalham? A linguagem do auto, a obra, foi escrita em versos, em tom coloquial e com intenção moralizante. Algumas passagens do texto fundem o português, o latim e o espanhol. A ideia não era de trabalhar em várias línguas de Vicente, mas quanto maior o público, melhor. Cada personagem apresenta através de sua linguagem traços que denunciam sua condição social. Exemplo: abarca, olá. Esse acraseado é chamando as pessoas para ir à barca. Que temos gentil maré, ora venha o caro a ré. Feito, diz o companheiro. Diabo, bem-estar, vai tu, multiramar, atesar aquele balanco e despeja aquele banco pela que a gente que virá. A barca, uhul, azinha que se quer ir, ó, que tempo de partir, louvores a Bezebu. Uma forma de convidar, né, uma forma informal de chamar o povo, que as pessoas pudessem ouvi-lo e entendê-lo, e se sentissem convidadas a entrar em sua barca. Falando em barcas, nós temos uma trilogia. Aqui a gente vai falar de algumas. Por exemplo, A Alta do Barco do Inferno, onde Gil Vicente coloca vários personagens numa situação limite. Todos estão mortos e chegam a um ponto onde há duas embarcações. Uma é chefiada pelo anjo, que conduz ao paraíso, a outra pelo diabo e seu companheiro, que vai para o inferno. Os personagens se apresentam diante do espectador como em um desfile, ao fim do qual cada um terá de enfrentar o seu destino e logo saberá se vai embarcar ou na barca do céu ou na barca do inferno. Outro auto interessante do Gil Vicente é o Alto da Índia, em que o seu tema principal fala do adultério, né, a traição. As circunstâncias deste adultério são da primeira década do século XVI, quando por trás da glória e da fachada épica da expansão ultramarina era já possível perceber as profundas alterações, nem todas positivas, que essa expansão estava provocando na sociedade portuguesa. Então, é uma crítica ferrenha que Gil Vicente fez na época com relação às capitanias hereditárias, em que homens saíam a trabalhar, né, a expandir o território português. Claro que muitos deles, quando atracavam em algum país, invadiam e dominavam o povo, né, normalmente havia os saques,
Isso incluía nos espólios a questão de próprias mulheres que eram estupradas por esses caras. Então, havia a traição deles e havia a traição delas que ficavam na cidade meses, anos, esperando seu marido ou seu amante. Algumas eram fiéis, outras, como eu dizia na história de Vicente, não resistiu à tentação. E aí temos a crítica social. Degradação moral da família, traduzida no adultério, facilitada pela ausência prolongada dos maridos envolvidos na aventura colonial. Motivações egoístas e interesseiras da expansão ultramarina. Havia egoísmo tanto de Portugal quanto do próprio português que viajava por Portugal. Materialismo da sociedade, traduzido na busca de um enriquecimento rápido. Embarcar significava trazer riquezas para sua casa, ostentação. Culto das aparências, com as pessoas procurando ostentar uma posição e uma riqueza que de fato não possuem. Caráter documental e atualidade do alto. Coisas que Gil Vicente não deixou de citar. Além dos autos, Gil Vicente costumava também trabalhar com as farsas. Farsas, no caso, elas estavam mais relacionadas a criticar a sociedade, não somente a igreja, como os autos. Então, uma das mais famosas do Gil Vicente é o Velho da Horta, em que há dois tipos de personagem nesse... Quer dizer, tem vários, né? Mas os principais é o velho, apaixonado, que se deixa conduzir por uma paixão obcecada, e a moça por quem ele é apaixonado, que é irônica e sarcástica. O que nós vemos normalmente? Um homem, né, mais velho, que dá em cima de uma mulher pura, ingênua, que quer sair de casa, mas não quer se casar com aquele cara só por dinheiro. Não quer dar o golpe do baú. E há aquelas que têm uma certa condição e ostentam isso e desprezam o homem, que é o caso aqui do avesso. Gil Vicente, no caso aqui, ele fez o contrário. Ele mostrou um velho que tinha condições, levando um fora de uma mulher que não tinha condições, mas que esnobava por ele ser velho. Né? Então havia também situações assim, em que o explorado nem sempre era aquele que seria explorado. Às vezes ele explorava a fraqueza do seu explorador. Feitiço vira contra feiticeiro, como já diz o ditado. E isso acontece nessa face o Velho da Horta, em que a mulher se faz ser galanteada por um velho, ganha tudo o que é possível dele, mas não efetua nada com ele, não casa, não namora, apenas o engana. Mostra que ela só tem interesse. Mas como ele fica obcecado por ela, ele acaba sendo seduzido pela sua ambição e mantém isso, sofrendo e chegando ao fundo do poço por um amor que ele jamais poderia ter, mas acredita que poderia apenas por causa do seu dinheiro. E é aí onde trabalha Gil Vicente: dinheiro não compra felicidade. É um ditado que até hoje existe e que ele trabalhou muito bem nessa obra. Outra farsa muito conhecida, produzida por Gil Vicente, é a farsa de Inês Pereira, uma comédia de caráter e de costumes que retrata a vida doméstica e envolve tipos psicologicamente bem definidos. Aqui nós já temos uma mulher que se casa, porém ela tinha sonhos quando era jovem, antes de casar, como qualquer outra, queria se casar com alguém de posição, queria ter status na sociedade, ser reconhecida. Esnoba uma pessoa que estava crescendo, tipo, virando um burguês, né? Ainda estava trabalhando no processo, então esnobava dizendo que ele ainda não era merecedor do amor dela. E se casa com um cara que era um trapalhão, um farsante, que estava apenas para seduzi-la, levá-la para a cama, casar com ela, mas que não daria um futuro sequer a ela, porque ele era um oportunista. Ele só queria saber de curtir com ela. Não tinha nenhum dinheiro, ele só tinha lábia. Gil Vicente até usou a igreja, criticou a igreja porque agentes da igreja ajudaram esse personagem a enganar a protagonista, Inês Pereira, fazendo acreditar que ele era um senhor de terras, de bens, quando na verdade ele era um tremendo picareta.
E aí ela foi usada, foi abusada, foi explorada, humilhada, e ele foi chamado para pertencer à época também das capitanias hereditárias, não teve como fugir a esse compromisso masculino, né? Foi para a guerra, foi para a exploração das colônias e não voltou, ele acabou morrendo. Ela ficou viúva. E aí casou novamente com aquele que queria casar com ela, porém, sem amor. Não queria ser explorada novamente. Casou porque agora ele tinha bens, ele se deu bem na vida, mas ele não teve o que ele mais queria, que era o amor dela. Enquanto ele dava tudo o que ela queria, ela o traía descaradamente com outro. E por isso ficou conhecido mais uma face de Vicente, mais uma face que exalta a questão do adultério. Na primeira parte, no Velho da Horta, nós temos a prática do adultério porque o velho ele era casado e ainda assim andava em cima da moça. E aqui o adultério é da própria mulher, que foi enganada no passado e para não passar por toda a situação de novo, achou que deveria fazer o mesmo com quem quisesse a sua companhia. Mesmo sendo uma forma errada de julgar, mas ela na sua opinião, achou correto. Então isso foi que Gil Vicente trabalhou, né? Simbolizando os valores de um mundo em transição, propiciando uma reflexão acerca das mentalidades medievais e pré-renascentistas, em que a mulher, principalmente nessa farsa de Inês Pereira, mostra uma mulher forte, uma mulher de princípios cínicos, mas ela tinha um pensamento, ela era determinada, sofreu, mas deu, entre aspas, a volta por cima. Mostrou que não seria uma mulher submissa, que era comum na Idade Média. Então, tudo isso é mostrado também nas peças de Gil Vicente. E isso foi um resumo de quem foi esse cara e quanto ele foi importante para a nossa literatura, quanto ele marcou a presença do humanismo através do teatro. Espero que tenha aprendido alguma coisa. Até a próxima.